Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um assunto que Deus colocou no meu coração, que eu venho conversando com a minha esposa também sobre, e que eu acho que é muito importante para o cristão assim, e para os ambientes de igreja, né, que a gente frequenta, para as comunidades aí, cristãs que a gente frequenta, que é a questão dos ambientes proféticos. A gente tem muitas igrejas que, talvez pela ignorância com relação à palavra de Deus, ou por questões de medo de que os escândalos e as heresias venham através de pessoas que se dizem profetas, que se dizem usados por Deus, que através disso aconteça algum tipo de bagunça na igreja, né? Então as pessoas começaram muitas congregações começaram, em ministérios, começaram a silenciar o profético. Não, aqui não tem essa de profeta, aqui não tem essa de revelação, de profecia, né? A gente fica só com a palavra, porque Deus fala só pela palavra, né? Então muitos vão dizer isso, só que ao fazer isso, os líderes que assim agem, as igrejas que assim agem, estão limitando o Espírito Santo, porque aí eles estão dizendo que Deus fala só pela palavra, e na verdade nós sabemos que não. Nós sabemos que o Espírito Santo fala através de sonhos, tá na Bíblia. Eu vou colocar os textos, as referências depois na descrição do vídeo, e se eu conseguir eu vou colocar também como legenda aqui, para que não fique só no meu discurso aqui, mas para que você possa também se basear na Bíblia, né? Mas quando a Bíblia fala dos 9 dons do Espírito Santo, também nesses dons fala de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, que não é simplesmente uma pregação com sabedoria, mas é uma revelação do Espírito Santo sobre uma situação, por exemplo, que um irmão está passando, que uma pessoa está passando, e o Espírito Santo revela para alguém usado por ele essa situação, para uma edificação da fé daquela pessoa, para ela saber, poxa, Deus que me conhece usou um irmão que não sabe o que está acontecendo para dizer que Deus me vê. E da mesma forma, Deus que conhece o futuro, quando se fala de profecia, ele está dizendo, Deus vai fazer isso na tua vida, passa um tempo, aquilo realmente acontece, se cumpre, e também serve para edificação da fé e para mostrar que Deus fala através de profetas. Deus também fala através de sonhos, Deus fala através de paz no coração, ou através de, por exemplo, a gente não sentir paz no coração, e aí aquele incômodo que vem no nosso coração, às vezes significa que Deus está dizendo para não entrar naquele negócio, para não, enfim, prosseguir naquela decisão, e a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo. Então, quando essas congregações, esses ministérios, eles dizem que Deus só fala através da palavra, da pregação, da leitura da Bíblia, eles estão deixando várias outras maneiras de lado. Então eles estão limitando o Espírito Santo. Pode ser que o Espírito Santo está tentando falar com essas pessoas, está tentando se manifestar nessas congregações, mas como não é um ambiente profético, é um ambiente que limita o Espírito Santo, que diz aqui não tem profecia, a única profecia é a palavra. Um sonho não é assim. Então muitas dessas pessoas estão ignorando os sinais que Deus dá, que o Espírito Santo dá, e elas acabam muitas vezes ficando estagnadas num ciclo que se repete, porque Deus deu uma direção para elas e elas não perceberam, elas ignoraram, elas decidiram ficar só com uma fonte. Eu não estou aqui dizendo que Deus não fala na palavra, Deus com certeza fala na palavra, a palavra é a maior profecia, é onde a gente tem que se basear na maior parte do tempo, é na Bíblia. Mas não é só isso, não é só dessa maneira. Fora outras questões, quando a gente fala de ambiente profético, a gente fala de liberdade do Espírito Santo. Então, por exemplo, num ambiente que não é profético, tem manifestações do Espírito Santo que não se limitam só a dons de revelação, de interpretação de línguas, de palavra de conhecimento, mas outras coisas que as pessoas também suprimem, elas como é que eu posso dizer, elas se seguram ali, e vai ficando tudo muito frio, vai ficando tudo muito religioso, tudo muito assim, em torno de rituais, e é isso que a gente precisa cuidar,
que quando não tem um ambiente profético, o destino geralmente da igreja é ser uma igreja mais fria, é uma igreja que não sai do lugar, uma igreja que está sempre no mesmo, porque quando Deus tem um novo ciclo para aquela pessoa, um novo ciclo profético, uma fase às vezes que é de crescimento, uma fase que é de expansão, aquela igreja, aquela comunidade não está atenta a isso. Então ela pensa, Deus fala na palavra, então o sermão falou isso e tal, amém, volta para casa e tudo continua igual. Então a pessoa precisa estar atento a discernir as estações proféticas, porque existem tempos proféticos, a gente pode ser abençoado, curado em todos os tempos, em todas as estações, todos os meses do ano. Mas existem estações proféticas que Deus quer nos levar a um nível de comunhão, a um como eu posso dizer, a um aumento, um crescimento no ministério, a uma nova empreitada na carreira, e a gente não está sensível a isso. Deus não falou nada no sermão, amém, vou continuar onde eu estou. Mas às vezes Deus está falando no teu coração. Ele está te dando visões, só que tu não percebe que são visões. Ele está te dando sonhos, o que tu não percebe que são sonhos de revelação, porque não crê. E aí, como não crê, limita o Espírito Santo. Às vezes Deus, por exemplo, não está falando na tua igreja. Não está falando na tua igreja porque a tua igreja só se baseia na leitura da palavra. Mas aí tu vai para um ambiente profético, onde tem profetas de verdade. Aqui eu não estou falando de gente que se auto-intitula profeta e dá profetada e fala coisas que não vêm de Deus. Mas a gente vai, quando a gente vai para lugares onde profético, onde tem liberdade do Espírito Santo, a gente não se envergonha de falar em línguas, a gente não se envergonha de manifestar uma alegria, de bater palmas, sei lá, de falar alto se for o caso, enfim, de abraçar os irmãos, de orar pelas pessoas de uma forma espontânea, de sentir algo e deixar o Espírito Santo fazer, entende? Então onde há o Espírito Santo, ali há a liberdade, a palavra de Deus diz, e essa pelo que eu tenho visto, tenho aprendido tanto da palavra quanto da minha experiência, esse é um ambiente saudável, é um ambiente onde sim, é um culto com ordem, um culto com decência, mas não é um culto limitado pelo homem. Não é um culto limitado assim, não, aqui o Espírito Santo vai até onde eu deixo porque tem um horário para terminar, porque tem um horário para isso. Sim, a gente precisa ter uma liturgia, precisa ter ordem, mas a gente precisa deixar o Espírito Santo trabalhar. Então às vezes o Espírito Santo vai estar derramando uma unção e eu vou dizer, não, eu vou esperar um pouquinho para fazer a pregação, vou esperar um pouquinho para fazer as ofertas porque Deus quer derramar algo. Ou eu estou aqui como membro assistindo o culto e o Espírito Santo me entrega algo para falar para um irmão, ou ele me faz ir até um irmão orar por ele, e aí por questões muitas vezes de liturgia, de religiosidade, eu não faço, eu não vou orar por ele. Então a gente precisa ter essa liberdade para o Espírito Santo e esses ambientes proféticos para que a igreja flua de uma forma saudável, né? Para que a gente possa ouvir todas as formas que Deus fala e a gente possa agir em todas as formas que o Espírito Santo age, não só naquele beabá e nem só naquele ritual. Então é essa mensagem que eu queria deixar para as pessoas que estão assistindo aí. Espero que edifique tua fé, que te abençoe, e se tu sente que está num lugar que tu está travado, que tu sente que tu não ouve a Deus, que tu não sabe o que Deus quer da tua vida, eu te aconselho primeiro a buscar com oração, com jejum, e pedir para Deus, meu Pai, qual que é a tua vontade para minha vida, qual que é o teu desejo, e colocar nessa oração também essa questão da igreja. Será que essa liderança que está comigo hoje é para eu continuar com ela? Será que essa igreja que eu estou hoje é o lugar onde o Senhor tem o propósito para realizar na minha vida? Ou será que eu preciso procurar um lugar onde as pessoas realmente dão voz ao Espírito Santo, um lugar onde realmente é um ambiente profético? Então eu te aconselho fortemente a buscar o profético, te aconselho fortemente a começar a dar atenção aos pequenos detalhes onde o Espírito Santo pode estar agindo, tu pode não estar percebendo, e isso vai causar uma mudança extraordinária na tua vida, vai fazer a tua vida mudar completamente, a maneira com que tu se relaciona com Deus, que não vai mais ser uma como eu posso dizer assim, uma religião, não vai ser mais algo assim engessado, mas tu vai ver que Deus, ele é Pai, ele fala constantemente, ele se manifesta de muitas formas. Se não acontecer, como eu posso dizer assim, um arrepio, uma manifestação, Deus, ele continua no lugar. A gente não vive por vista, a gente não vive por sentimentos. Eu não estou dizendo que todos os cultos e todas as vezes que a gente vai orar vai ter uma manifestação tremenda, uma visão,
vai ter uma revelação, mas eu estou dizendo que isso tem que fazer parte da vida do cristão, isso tem que fazer parte da nossa vida de comunhão com Deus, e quando isso começar a fazer parte da nossa vida de comunhão com Deus, tudo muda. A gente se torna mais próximo do Pai, a gente vê que realmente se interessa por nós, Ele fala com a gente, e a gente fala com Ele e começa a tratar Deus de fato como Pai. Eu espero que essa mensagem te alcance, eu espero que essa mensagem te abençoe e que realmente você ore a Deus procurando por essa direção, assim, Senhor, me mostra o profético, Pai, me mostra ambientes proféticos, me mostra como é o profético, porque eu quero conhecer mais o Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.